Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e tá chegando, hein meus amigos? Meus amigos, se preparem para Photon Hypernova. E meus amigos, tem que poder começar a falar um pouquinho mais especificamente das coisas que vão chegar com a nova coleção que vai dropar pelo dia 9, dia 10, deixa eu ver quando que é sexta-feira, dia 10. Então deve dropar por volta do dia 10 já desse mês. Tá? Então, Photon Hypernova, a nova coleção, tem coisas bem interessantes dentro dela. Dá pra gente dividir em alguns tópicos e mais outros subtópicos, porque tem muito suporte. Quando eu fui parar pra olhar os suportezinhos, dá pra você olhar de vários âmbitos. Dá pra você tentar olhar pelo ponto de vista competitivo, e lá você tem algumas cartas, né, como a nova Gravekeeper, como o Bestial, como os próprios Kshatriya lá. Tem algumas coisinhas ali, o Kshatriya por si só já é uma coisa competitiva forte que tem lá. Tem alguns suportes que podem, que dão suporte para decks mais rogues, vide os Splites, vide o Desper, por exemplo, e até coisas para suportes de decks muito mais periféricos. Mas quando eu fui dar uma olhadinha aqui nas cartas, tem bastante suportes legais. Então vamos acompanhar um pouquinho os suportes de maneira geral, ou seja, suporte, coisa que vem diretamente para algum deck específico. Não vou tratar aqui, por exemplo, do Kshatriya, das Staples, algo nesse sentido. Não vou tratar disso aqui hoje. E aí, posteriormente, eu tento falar de alguns decks separados, como por exemplo, o Splite, tem uma leve mudança no Splite. Vamos falar sobre isso. O Desper também tem leve mudança no deck de Desper, na verdade uma mudança levemente radical também. Vamos falar um pouco sobre isso. Hoje a gente vai tratar um pouquinho do suporte de maneira geral, então vamos acompanhar porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá! Muito bem, então aqui, como vocês podem ver, eu tô na página da Duel Deck e a gente tem aqui as raridades, né? Foram reveladas as raridades das cartas. E tem aqui um spoiler, né? Ah, detalhe, vem decks novos, né? Como, por exemplo, o Kshatriya, como eu falei. E também tem um arquétipo novo, que eu não sei, parece que não me empolgou, não tô ligado se é interessante ou não. Mas aparentemente tem um deck novo por aí, né? Então ele não vai entrar aqui nessa conta hoje. Beleza, então foram anunciadas aí as raridades das cartas. Então não sei se posteriormente isso pode ser assunto para ser tratado, né? Então, obviamente, os Kshatriya são o topo dessa coleção, onde você tem 3 cartas Secret, se eu não me engano, e de 2 a 3 cartas Ultras, caro pra cacete, sem contar o Fenrir, que já era caro da coleção anterior, e o Unicórnio, que passou a ficar muito caro. Então, é um deck caro pra cacete, mas esse não é o foco aqui, tá? Eu vou trocar aqui a minha tela e a gente vai acompanhar dentro do DB, porque eu separei aqui alguns suportes pra gente poder comentar por cima um pouquinho, só pra gente poder pincelar mesmo. Tá? Então vamos começar falando sobre relativo nível de importância, né? Então essa coleção traz suporte para muitos decks diferentes, né? Tendo até, sei lá, suporte de Tri-Brigade, né? Com o Link 5 aqui, por mais que não seja tão relevante, tem suporte para Dogmática. Eu não coloquei todos, tá? Mas eu só coloquei o que eu julgo ser mais interessantezinho aqui. Vamos começar falando do Gishk, por exemplo, que tá vindo aí suporte para Gishk, e esse suporte para Gishk não é suporte para Gishk, é suporte para Splite. Por quê? Bom, você tem o bichinho nível 2 aqui, que é o Gishk Green. Eu já devo ter feito vídeo falando do suporte de Gishk, que deve estar no card aí em cima, se eu tiver feito, se eu lembrar de colocar também, né? Basicamente, isso funciona porque você tem esse bichinho, que quando ele dá normal sumo, ele pode invocar um Gishk 2 do deck. Você invoca o Gishk Abyss vai dar efeito e vai poder buscar um Gishk Ritual, por exemplo. Daí você junta, faz o elfo traz de volta o Abyss de novo, o Abyss dá efeito e pega outro Gishk. Aí você consegue buscar a spell de ritual e o ritual, e você consegue fazer um Gishk Shokan, seja pagando vida no começo do turno, seja tributando os monstros para você conseguir fazer alguma coisa. Você precisa colocar cartas a mais no teu deck, né? Então é o deck de Splite com cartas a mais de Gishk, e você precisa de algumas, né? Você precisa do ritual, pelo menos de 1 a 2 aí, se você quiser usar uma engine maior, precisa ter esse bichinho aqui, precisa ter o Abyss para poder ter quem invocar o deck, e precisa ter os pequenos, que se descartam para poder buscar os Gishks. Mas é uma adição interessante para o jogo, seja para ser usado como Splite, e aí de maneira mais competitiva, você tem uma vertente diferente de Splite,
agora no TCG, seja para o deck de Gishk em si, para quem, sei lá, as 2 pessoas no mundo que gostam de usar o deck de Gishk. Esse cara aqui, o Gishk não tem onde chegar, né, basicamente, o deck de Gishk puro. Esse cara é onde chegar, dá um norte, dá uma mesa final para você conseguir fazer de Gishk, já que os Gishk rituais são bem ruins, né, tem aqueles que você consegue fazer o loop, tirar a carta da mão do cara, embaralhar a carta no deck, mas no geral é bem ruim. Esse cara é interessante, porque ele diz o seguinte, que se esse card é, primeiro efeito, se esse card é ritual invocado, você pode escolher um água no teu cemitério e faz special dele. Ponto. Esse efeito é muito bom, não é uma vez por turno. Então, se você faz 2 rituais dele, ele dá efeito e invoca o outro. E dependendo da linha de play que você faz, você invoca o primeiro, linka fora, e aí você dá um jeito de chegar de novo nos Gishks, descarta, e aí você faz um novo ritual. Esse novo ritual, que é esse próprio cara, entra e invoca o outro ritual do cemitério. Você fica com os 2 rituais no campo. E aí ele tem um efeito de negação, que uma vez por turno, quando o oponente ativa um efeito de monstro, não é um mini negate, tá? É efeito de monstro apenas, você pode retornar um Gishk ritual que você controla pra tua mão. E se fizer, negue a ativação, e se fizer, devolva a carta pro deck. Você não destrói, você não manda pro cemitério, você nega e manda a carta pro deck. O que é interessante, que te ajuda a desviar de efeito de tiara, dependendo de onde eles ativaram os efeitos, e você devolve pro deck. É um efeito bem bom, você pode voltar ele mesmo, e a jogada de passar com 2 no campo é que você pode ativar efeitos dos 2 separados. Tá, então você ativa o primeiro efeito, volta, o primeiro ritual volta pra mão, o segundo também volta pra mão. A gente pode falar disso mais especificamente quando for falar do deck de Splight. Mas tá vindo aí 3 cartas de Gishk, né, que é o ritual, os bichinhos de main deck, o nível 2, que é o Green, e a spell de ritual de Gishk também. Então essa é uma das aquisições interessantes do Photon Hypernova. Vamos continuar a nossa turnê. Muito bem, então a gente avança um pouquinho para poder falar aqui do Despia, que está no âmbito mais semi-competitivo ali. 2 suportes para Despia principais estão chegando nessa coleção, que é o Lindworm e esse bicho aqui, Final Dragon. Enfim, essas fusões são bem interessantes. Esse cara aqui é uma fusão de construção de jogada, coisa que até o momento o Despia não tem. Se você parar para pensar nas fusões de Despia, você tem o Quirates, que no final das contas o Quirates serve muito como um quebra-galho, mas é uma carta interessante, dá pra zerar o ataque dos bichos, bater, e ele flutua, a depender de como ele saia do campo. Então é um bicho interessante, o Quirates. O Masquerade serve pra poder queimar e ser chato pra caralho. E aí você tem, obviamente, os Lubellions e o Albion, que serve para fazer Mirror Jade. E o Mirror Jade é o carro-chefe do deck, além da Quimera, que não é Despia, mas você consegue fazer ela. São as principais formas de fusões que o Despia tem, além do Dragostapilha também. Essas são as fusões do Despia. E todos eles são produtos finais, com a exceção do Lubellion e do Albion, que são meios para poder fazer literalmente o produto final. Esse cara aqui, ele não é isso. Uma carta bem interessante, né? Ele pede como material a Cartesia e um Light ou Dark Monster. E aí o que faz com que a vertente desse deck de Despia com Beasted aumente, né? Porque você consegue mudar ali, consegue usar eles para poder ser material de fusão para os bichos que você já faz, Albion, Lubellion e amigos, mas você usa principalmente o Lubellion Beasted de main deck, e aí você consegue fazer toda a tua jogada mandando ele com Branded Fusion e tributando o Albion que fez fusão prévia do campo para poder setar a Branded Beast, por exemplo, ou colocar qualquer outra Branded face up, e isso deixa o Albion no cemitério para trigar efeito na end phase. Esse cara aqui, que você faz usando a Cartesia, ele diz o seguinte: se ele é Fusion invocado, você manda um nível 6 ou maior Light ou Dark monstro do deck pro cemitério. Um nível 6 ou maior Light ou Dark. Dá uma propriedade genérica pro Despia, né? Você manda um nível 6 ou maior Light ou Dark monstro do teu deck ou este deck pro cemitério. Então você manda qualquer bicho. Você pode jogar Beasted, sendo o Lubellion, que é importante. Você pode jogar bicho do extra, pode mandar Albion, pode mandar esses bichos aí. Você pode mandar até Apkalon para poder fazer Shadow Fusion, para poder fazer Winda no teu deck. Então esse bicho é um bicho altamente versátil, que te permite chegar em coisas muito bizarras. Além da Branded Fusion, que já manda qualquer Light ou Dark, você manda qualquer Light ou Dark com a Branded Fusion, e esse bicho ainda manda outro bicho do deck pro cemitério. Contanto que ele tem um nível alto aí, né? Pode ser do deck, pode ser do extra. Então, ele dá uma camada de dogmática para o deck de Despia, que é algo que o Despia tinha, mais ou menos, mandar bicho do extra pro cemitério, mas era especificamente com fusões que listassem o Wallbite. E aí você mandava o Albion e o Lenato, geralmente, para poder buscar a fusão na end phase. Porque o Mirror Jade fazia isso, né? Esse bicho te dá uma versatilidade, um leque muito maior. Como se fosse um Dogmática, que você ativa o Nadir e manda qualquer bicho do extra. Você não manda qualquer bicho aqui, não pode jogar um Mark Light, mas você manda qualquer bicho nível 6 ou maior, Light ou Dark especificamente. Então ele te dá um leque bem maior de coisas que você pode fazer, né? Além disso, ele tem um outro efeito aqui, né, que eu vou falar de tudo isso mais precisamente no vídeo que eu fizer de Despia, né? Mas enfim, se o monstro é special invocado, Se o monstro é special invocado por um efeito de um monstro ativado no campo do oponente,
você pode banir essa carta do teu campo ou cemitério, que é importante, porque você manda ele pro cemitério, foda-se, e aí lá você dá o efeito dele, e aí você vai fazer Special Summon de um Dogmática, monstro do deck, ou um Despia, monstro do teu extra deck. E aí entra de novo os Quarates da vida, né, pra você poder invocar, ou então Dogmática do deck, e aí você consegue até mesclar. Enfim, você pode invocar, sei lá, uma Ecclesia, mid combo do oponente, a Ecclesia pega um Knight, bum, ganhou uma interação. No seu combo isso é, mas é uma possibilidade. E aí a outra, que é a principal, é o Lindworm, que é um bicho muito interessante, também feito com Albais e mais um bicho Warrior, Winged Beast. E aí ele tem o efeito que quando um Fusion, Synchro, Exceed ou Link Monster ativa o seu efeito, você pode negar o efeito e retornar um monstro do campo para tua mão. Ele te dá uma propriedade muito boa de interagir com o oponente, de outras formas que não sejam tirando bichos do campo com o Mirrorjade, com a Quimera. Você pode fazer esse cara do lado. E ele ainda tem a possibilidade de retornar o monstro do campo para a mão, podendo ser monstro teu ou do oponente. Não é obrigatório, você pode. O que te dá também a possibilidade de fazer ele do lado do Mirrorjade. O Mirrorjade dá efeito para jogar o Albion e você dá efeito desse cara para negar o Mirrorjade. Isso faz com que o teu Mirrorjade não gaste o efeito dele, mas pague o custo. Aí você manda o Albion vai pegar uma carta e o Mirrorjade tá com um efeito válido pro outro turno também, pro turno do oponente, o que é bom pra cacete. Ele tem um segundo efeito que, no cemitério, durante o turno do oponente, se essa carta está no teu cemitério, você pode escolher um Fallen Albaz que está no teu cemitério, e se ele e o Albaz estão no cemitério, você pode fazer Special Summon de um e banir o outro, e aí ele volta pro campo. Então é uma carta muito boa, aquisições muito interessantes pro deck de Despia. Eu vou ter que acelerar um pouquinho, senão eu vou passar uma hora aqui falando. Eu passei 11 minutos só falando de 2 decks. Caralho, que filha da puta. Próxima carta pra gente poder comentar um pouquinho e adiantar um pouco aqui é o Plunder Patrol. Esse bicho é muito interessante pro deck, tá? Ele não eleva o patamar do deck absurdamente, ele não interage com o oponente, mas não tem problema, porque o deck já tem interações boas, que é a Fusão de Luz, o Exceed Dark e o Synchro Fogo. São monstros muito bons que interagem, né? E aí os Plunder têm o objetivo de invocar esses três que eu citei. Todos eles têm esse objetivo. Qual a principal deficiência do Plunder? Simplesmente depender do atributo que o oponente tem. Esse cara, além de ser terra e ser algo que você pode invocar, mas ele tem um efeito muito interessante. Ele é um 5/8 feito de maneiras tradicionais, um Tanner mais um ou mais não Tanners. Se seu oponente faz Special Summon, mas exceto durante a Damage Step, você pode adicionar um Plunder Patrol card do deck pra tua mão. E se esse card estava equipado, você pode fazer Special de um Plunder Patrol monstro do teu deck, o que te ajuda a chegar nos bichinhos que fazem, que invocam o Plunder do extra deck. Mas não é o objetivo dele. O objetivo dele é fazer, enquanto constrói a jogada, e dar o segundo efeito dele, que é escolher um Plunder Patrol no teu cemitério e adicionar pra tua mão e estourar esse pêndulo do campo. E aí, quando ele é estourado, você coloca ele na escala. Então ele pega, você junta dois bichos no campo, linka, faz ele. Ele vai dar efeito e vai pegar um desses pra tua mão. Show! E aí ele vai pra escala. Na escala ele tem o efeito de simplesmente poder declarar um atributo, e aí você vai mandar ele da Pendulum Zone pro extra deck e criar 2 tokens no campo, um em cada lado, com o atributo que você escolher. Isso automaticamente faz com que você tenha metade do teu link. Você pegou um bicho pra tua mão que provavelmente vai ser Special Summon, você vai poder invocar, e aí você tá livre pra fazer qualquer monstro do teu extra deck, porque agora o oponente tem garantidamente monstros do atributo que você quer pra matchup que você tá jogando. Então ele sana uma das deficiências, que é depender do atributo do oponente. Você não depende mais, porque esse cara consegue dar um token pro oponente e deixar ele do atributo que você quiser. Então esse monstro é muito interessante. Você vê como o deck é estranho, porque ele precisa dar uma volta do caralho, fazer o Synchro, jogar pra Pendulum Zone, estourar pra poder criar os tokens, e aí sim você começa a jogar. Mas isso é bom o suficiente para o que o deck precisa, bom o suficiente para o que o deck faz, né? Então é um suporte muito interessante, mais underground dessa coleção, mas que tem muitos suportes desse tipo nessa coleção, e a gente vai tentar passar por cima deles agora. Muito bem, então, avançando nesses suportes, tem um suporte muito interessante também, que é o suporte de Generator. O suporte de Generator, ele é pro deck, mas tem um potencial genérico aqui, né? Então, de main deck, você tem a menininha aqui, que é a Vara, ela é bem interessante. Para o deck em si, né, ela simplesmente entra pro special da tua mão, mandando um Generate card da tua mão pro cemitério. E aí você faz special dessa carta, mais bana que ela deixar o campo. E se ela é special, você pode escolher um Generate monstro na tua mão ou cemitério. Você pode fazer Special Summon dele. Então ela é uma carta interessante, que te ajuda a colocar monstro nível 9 no campo standalone, sem depender do campo ou de spells. Ela sozinha faz isso. Ela tem um potencial de descartar um bicho de nível alto, e aí quando ela é special, ela invoca esse bicho de nível alto. Então ela te dá uma funcionalidade ali, e a deficiência escrota do Generator é ter esses nível 9. Você precisa usar eles, e ao mesmo tempo é uma merda ter eles na mão, mas precisa ter um número seguro. Ela sana isso, porque você tem ela e tem um bicho nível 9 brincado, bum, descartei, invoquei, deu efeito no campo,
e invoca o bicho do cemitério. Bom pra cacete. Essa carta é bom pra cacete pro deck, obviamente. Bem nichada, mas ela tenta sanar a deficiência que o deck tem. A principal carta é essa aqui, que ela é feita com 2 monstros de nível 9, e ela diz o seguinte: todos os monstros que o oponente controla perdem 1000 de ataque. Ok, ela tem o efeito Quick, que você pode tributar esse Exceed invocado para fazer Special Summon de um monstro que não seja fada, Exceed, do teu extra deck, Generated, obviamente. E aí você pode atachar essa carta no campo, Como é que é? E você pode atachar cartas do campo e ou qualquer cemitério como material pelo número de material que essa carta tinha. Então você faz ele geralmente com 2 materiais, e aí você dá efeito, invoca o Leviathan, eu acho, né, que é aquele outro Generator. Tipo, não importa o efeito dele. O efeito interessante aqui é que você pode pegar cartas do campo e cemitério, sem dar alvo, e colocar embaixo do bicho que você invocou. Como você faz ele com 2 materiais, você vai poder pegar até 2 cartas do campo do cara sem dar alvo e colocar embaixo do Exceed que você invocou. Isso não é só um suporte pra Generator, é um suporte pra qualquer deck que consiga fazer monstro nível 9. Não só agora, mas pro futuro. Então o VW consegue fazer esse cara. Você consegue fazer isso não só com monstros, mas com cartas. Você atacha cartas no campo ou em qualquer cemitério como material. Você pode dar isso em Chain, no efeito de Tiara no cemitério. É claro, eu tô só tentando dar um exemplo aqui pro contexto atual do jogo. Mas é uma carta muito, muito, muito boa. É um Exceed muito forte. E no deck de Generator ele faz 2 coisas maravilhosas, que é interagir com o oponente dessa forma. Ele é a interação, desde que você invoque o Exceed Generator do teu extra deck e coloque ele embaixo com material, né? Então ele toma o Ogre, e se você toma o Ogre você não faz o efeito. Mas enfim, e é isso. E aí ele invoca o Leviathan, que é quem você quer fazer naquele deck de Crook de Generator. Então é uma carta muito boa que vem nessa coleção. E tem mais suportezinhos desses que são suportes de decks mais underrated, que a gente vai continuar tentando falar deles aqui. Muito bem, continuando um pouco, a gente vai falar de uma parada que é relevante pro jogo, né? Que é o Beasted Baldrake, que vem nessa coleção. Então você tem mais Beasted pra você poder usar. O Beasted, obviamente, são cartas muito boas no momento atual, porque a gente tá vivendo no meta de Tiara Laments. Por quanto tempo vamos viver no formato de Tiara Laments? Assim que passar o Tiara Laments, o Beasted vai continuar sendo essa engine tão valiosa? Eu acho que não. Mas no contexto atual essa carta é muito interessante e necessária, e é uma comunzeira. Então, se você não tem grana para poder comprar um Magno, você pode comprar Saroni e esse cara. E aí, quem sabe um Druidwurm, se tiver barato, se você achar. Então você já consegue ter um Beasted sem precisar necessariamente gastar uma tonelada de dinheiro no Magno, sabendo que o Magno vai tomar a lista provavelmente em breve, né? Enfim, então é um suporte interessante aí pro metagame. E aí a gente tem outro deckzinho que é o Labyrinth, né? O Labyrinth é um deck bem interessante, um deck de trap que eu vi e com muito preconceito o deck, mas depois que eu comecei a ver o deck jogando mesmo, eu comecei a gostar. Eu acho que ele é um deck legal. No OCG, onde o jogo fica mais lento, ele consegue sempre ter alguns spots de uso, mas longe de ser alguma coisa de fato muito relevante pro jogo, mas o deck existe. E no TCG, quem sabe algum dia, se o jogo ficar mais lento, obviamente. É um deck legal, é um deck totalmente de traps, que tem uma ideiazinha semi-elvish ali, né? Porque você tem a spell, a trap, né, perdão, que serve especificamente para invocar um Labyrinth do deck, e ela fica se reciclando. Sempre que você tira monstro do campo por efeito de trap, a trap do cemitério volta. E aí isso te dá o gás pra poder continuar trazendo os bichinhos, né? Tem as menininhas, né, que são as boss, uma que vem por special da mão a qualquer momento, desde que você tenha ativado o trap naquele turno, e a outra que fica acertando trap de volta do cemitério. Então, é um deck interessante. Essa carta, ela é mais uma Welcome Labyrinth que invoca bicho do deck. Ela faz special summon de um Labyrinth, um monstro da tua mão, deck e o cemitério, e retorna um monstro que você controla pra mão. Então você pode invocar um bicho do deck e volta esse mesmo bicho pra mão. E aí tem a menininha, que quando você ativa trap naquele turno, ela pode vir quick da tua mão e se invocar. E aí você começa a snowballar a partir do momento que as tuas traps tiram cartas do cara. É uma carta interessante e que ajuda o Labyrinth, com certeza. Você vai usar as Welcome e as Big Welcome, caso você queira usar Labyrinth. O problema é que o deck é caro pra cacete, infelizmente. Mas tá aí um suportezinho pra mais um deck underrated nessa coleção. A gente vai falar dos protagonistas da coleção agora, né, que são os Galaxy. Eu fiz vídeo falando deles, mas tem um suportezinho meio bunda, que é esse Galaxy Summoner aqui, por exemplo. Ele tenta ser interessante, mas um dos problemões que esse deck tem é Normal Summon bosta. Os Normal Summon são muito zoados, porque o deck de Galaxy tem essa proposta, né, de você ter que ter o bicho de 2000 de ataque e tributar bicho pra poder invocar o Galaxy as Photon Dragon. Ninguém faz isso fora do anime, mas pelo fato de um monstro nível 4 não poder ter 2000 de ataque, porque é uma tradição, os bichos acabam vindo por special, né? Então tem o Vanisher, tem outros bichos que eu não lembro o nome dele agora, que são bichos que você faz no começo, a Photon Sanctuary também, e não tem o Normal Summon de fato bom. Tem o Galaxy Knight, que você faz lá na frente, mas não tem Normal Summon de early game.
ele continua sem ter. O deck precisava muito disso. Esse cara tenta fazer alguma coisinha, depois que você já jogou com os Special, ele pode vir com o Normal Summon por trás, e se ele é Normal Special, você pode escolher um Photon ou Galaxy no teu cemitério e fazer Special dele em posição de defesa. E aí você pode igualar ele para se tornar nível 4 até o fim desse turno. Por que você quer tornar ele nível 4 e não nível 8, como outras cartas fazem? Porque vem um bicho novo, e esse bicho novo é bom pra cacete, que é esse aqui, o Galaxy Photon Dragon. É um bicho muito maneiro mesmo pro deck. Ele é feito com 2 monstros nível 4 quaisquer, ele é genericão pra monstro de luz. Todos os outros lights que você controla ganham 500 de ataque. Pode somente usar cada efeito por turno. Você pode deixar a matéria dessa carta e pegue um Photon ou Galaxy card de deck pra tua mão e adicione pra tua mão ou mande pro cemitério. Ele pega literalmente qualquer Photon ou Galaxy card do deck e pega pra tua mão. Você pode pegar a Galaxy Ciclone se você quiser. Qualquer carta Galaxy seja lançada daqui pra frente, contanto que você faça um Exceed 4. Ele é muito bom. Pega a Galaxy Soldier, a porra toda. E aí é Spell e Trap também, o que é importante se dizer. Ele busca Spell e Traps também. Geralmente os Galaxy buscam só monstros. O Galaxy Soldier busca carta, eu acho, se não me engano, mas enfim. E aí ele tem um outro efeito, né? Que se Light Monsters com nível são Special invocados no teu campo, você pode escolher um deles e o nível deles se torna 4 ou 8 até o fim desse turno. Então esse bicho é muito bom, ele modula o nível para poder virar 8 para virar Exceed, ou ele busca cartas do deck. Esse bicho é muito interessante pro deck de Photon / Galaxy, que é o nome da coleção, mas que, convenhamos, é muito série C. O suporte que o Galaxy recebeu, acho que merecia mais, inclusive, mas não recebeu. E aí tem esse bicho aqui que, como todos os Galaxy, tem 4 mil de ataque, é feito por cima dos Galaxy lá e bate em todo mundo e... Jesus. É mais um Galaxy genérico. Esse bicho é, de fato, muito bom, mas o deck continua com todas as deficiências que ele tem sempre e não é sanado. Enfim... Prosseguindo, tem esse cara aqui também que eu esqueci de falar dele, mas eu fiz um vídeo de Galaxy falando, né? Enfim, tem suporte pra ninja também, né, galera? Que vem esse cara e esse cara aqui, que sinceramente eu não sei exatamente o que fazem. Eu comentei um jogo lá no meu canal de Jogos Comentários de DB, falando, e aí eu vi um pouco, li essas cartas, né? Mas não me vem à cabeça agora e eu não tô com paciência nem saco pra falar isso. Mas um deck que eu tenho paciência e saco pra falar um pouquinho é esse aqui, o Zabzactor. Ele é um deck que sempre esteve no meu radar dos decks ruins. Eu gosto bastante desse deck. Dos decks ruins, ele tá ali... É engraçado, porque ele é um deck ruim que eu acho interessante, eu gosto, mas eu nunca parei pra jogar com ele. Nunca me despertou essa curiosidade. Eu só acho interessante. Assim como, por exemplo, o Flower Guardian, que é talvez o meu deck terrível favorito. Mas que eu nunca peguei pra jogar uma partida inteira de Flower Card. Eu peguei, li todas as cartas, vi o que fazia, vi no anime do Yu-Gi-Oh! Flower Card jogando. Esse deck aqui também eu vi no anime do Yu-Gi-Oh! Assim que eu comecei a jogar lá em 2016. E aí, desde então, ele ficou no meu radar e veio recebendo suporte no decorrer do tempo. Recebeu agora esse Link 2 aqui, né? É um monstro interessante. Eu posso fazer um vídeo especificamente de Abzactor depois. Recebeu o Link 2, recebeu um Pêndulo, recebeu uma Spell, 2 Spells no caso, né? Esses são o suporte de Abzactor. O efeito dele durante a main phase, o efeito Quick, você pode escolher um face-up card que você controla, destrua, e alguns Abzactor trigam quando são destruídos, e como é que é? Você pode aplicar um desses efeitos. Coloque um Abzactor Playhouse, que é o campo do teu deck na tua Field Zone, ou coloque um Abzactor Pêndulo, teu extra monstro do teu deck na tua Pendulum Zone. É um monstro bom, e o Abzactor Link 1 que você faz fica lá. Na verdade você usa ele para poder fazer a Beyond, né? Mas enfim, você tem um deck, um bicho da engine que busca campo. E que não é Link 1. E o Link 1 por si só já é bom pra caralho, né? Que você invoca o bicho da escala e coloca outro deck, algo assim. Esse deck tem umas cartas roubadas, absurdas mesmo. Esse deck tem muita carta forte. Só que ele fica locado nele mesmo. E acaba o que você faz depois não é tão bom. Mas ele tem cartas roubadíssimas. Como essa Spell. Jesus amado. No começo da main phase você pode adicionar um Abzactor e um Abyss Script Spell do deck pra tua mão. Só que você não pode pendular sumo pro resto desse turno depois que essa carta resolve. E você ativa ela no começo da main 1. Então você não pode pendular bichos que não sejam Abzactor. O deck tem que ser full Abzactor, teoricamente. A não ser que você use alguns outros bichinhos soltos pra poder fazer a Beyond the Pendulum. O bicho desse você pode fazer, mas Pendulum Summon só Abzactor. Então simplesmente pega um Abzactor e um Abyss Script, pega um bicho e uma Spell do deck pra mão. Caralho, é pouco deck que faz isso, tá ligado? E sem descartar, sem custo. O custo é só poder pendular bicho do teu deck. Porra, parabéns. Essa carta é forte pra cacete. Forte pra cacete. E é bom. O deck tem essa carta aí, o deck é ruim, então... Pois é. Aí ele recebe essa Spell aqui, recebe essa Pêndulo, que sinceramente eu nem li ela, mas eu não vou ler ela agora. Mas, enfim, são esses suportes para Abzactor. E aí, pra gente poder concluir e avançar um pouquinho mais, vamos só falar rapidinho aqui dos... Como é que é o nome desse deck? Springer, que tem esse carinha aqui, que ele é feito por cima de um Springer, né? Você transfere os materiais pra ele, você faz por cima usando um Springer que você controla, e se ele tem material, você pode adicionar o Springer ou Furion, card do deck, pra tua mão. Como os Springers são máquinas,
você pode buscar o Regulus, e aí você mistura a lore, né? Não só como os Smashers, que você pode usar no Springer também, mas você pode usar os Furions, e você pode usar um bicho da engine, Exceed Springer, que você faz fácil, o deck é pra isso, né? Com campo e tal. E você coloca por cima, ele dá efeito e pode buscar o Regulus ou mais cartas da engine. E aí ele tem outro efeito que se materiais são detachados de um monstro no campo, você pode escolher uma carta no campo e destrua ou retorne pra mão. Eu não lembro do Springer ter um efeito Quick que detacha, tem aquele bicho que dá efeito e foge, mas você teria que fazer um Exceed, botar ele por cima, fazer a tua jogada e ter um outro do lado. O que o deck de Springer parece não ter muita bala na agulha pra fazer. Mas é um suporte bom. E ainda tem o suporte dessa spell, que quando você ativar essa carta, você pode, na ativação dela, detachar até 3 materiais de monstro que você controla. E aí você vai adicionar um Springer monstro deck pra tua mão. Isso por si só já é bom pra caralho, uma carta quick que adiciona bicho da engine do deck pra mão. Mas, se você detachar o material pra poder ativar essa carta, você pode invocar quantos forem possíveis da tua mão e cemitério, baseado no número de cartas que você detachou. Se você tiver um bicho com um material, você pode ativar ela, detacha o material. Ela simplesmente busca um bicho da engine e invoca um bicho da tua mão ou cemitério. Pode ser o mesmo que você detachou. Essa carta é forte pra cacete também. Caralho, é mais uma das cartas de deck ruim que é forte pra caralho. Essa carta é muito boa, só que o deck é muito ruim. Mas enfim, é mais uma carta que vem nessa coleção de Photon Hypernova, né? E aí, pra concluir, tem mais cartas, provavelmente, que eu não falei aqui. Provavelmente deve ter um deck que você gosta e eu não falei, aí você vai ficar puto e eu quero que você se foda. Mas tem aqui o Tri-Brigade, o que eu já falei, já fiz um vídeo falando sobre ele, né? E aí, por fim, tem as cartas de Caos. Eu vou te falar a verdade, eu não parei pra ler essas cartas de Caos, mas parece que o Caos tá tentando virar um deck, né? Os bichos têm Caos no nome. E eles não são, de fato, o que fazem o Caos ser bom, né? Você tem esse Exceed aqui, tem 5, né? Perdão, tem esse 5, tem esse 5... Tem esse bichinho de main deck, esse bichinho de main deck, esse aqui e esse aqui. E como todo deck de Caos, a dinâmica é interagir com monstros Light e Dark. Eles são ou Light ou Dark e interagem banindo Light ou Dark ou quando são banidos. E aí você faz uma função interagindo com Light e Dark, como a Caos Valkyria, por exemplo. Que é uma carta muito boa, diga-se de passagem. Então, todas têm essa tônica e essa dinâmica, que você pode usar em deck como Light Swarm, Dragon Link, até você pode usar se forem dragões. Ser um Causula prejudica muito, muito mesmo. Ele tem Caos no nome, ele bane Light Dark, ele escreve, joga os bichos fora e pega um pra mão. O Causula, mano, lava, passa e bota comida na tua boca. Mas ele tá banido. Mas, assim, o que coloca de fato a engine do Caos pra frente, sem Causula é difícil, mas o que coloca seria esse bicho aqui, que é o Chaos Angel, que não vem nessa coleção. Ele vem Cybernetic Horizon? Cyberstorm Axis. E então ele não vem agora. E vai demorar então, mas tem suporte pra Caos. Sem Causula é broxante. Quem gosta de Caos vai ser broxante usar isso aqui. Mas dá pra usar. Enfim. Então, galera, eu acho que é por aí. E eu acho que é basicamente isso. Passando por cima dos suportes da coleção, é isso. Posteriormente eu vou fazer um vídeo falando mais individualmente desses decks. E das staples e do impacto dela no meta no geral também, apesar de eu ter dito palhinha sobre isso falando do chat lá, por exemplo. É basicamente isso, valeu, falou meus amigos e até mais!